o início de toda esperança. Palácio do Reino dos Elfos. Levante-se! Levante-se, seu pedaço de merda! Zesti gritou para seu pai. Ele era de uma natureza tão contrária que ele realmente hesitou em fazê-lo, como se fosse ficar no chão simplesmente para negar o desejo de outra pessoa. Zesti não se conteve em suas palavras. Você arruinou minha vida. Você arruinou a vida da minha mãe. Você arruinou a vida dos meus irmãos e irmãs. Agora é hora de arruinar a sua. Seu ódio era tão espesso quanto um pântano, e tão afiado quanto uma lâmina de obsidiana. Ela estava se movendo em direção a ele passo a passo com um propósito mortal. Sua foice subia e descia na cabeça, como se estivesse concordando com cada palavra dela. Enquanto ele se levantava, ele só conseguia zombar dela. Você pode tentar, vadia, mas eu coloquei sua mãe no lugar dela, e te tirei disso. Imagino o que vou tirar de você, e diferente da última vez com aquela vadia, não vou deixar ninguém por perto para te resgatar ou roubar o que me pertence. Zesti olhou para ele. Ele tinha sido jogado nu, e depois que ele falou, ela sabia exatamente como insultá-lo melhor. Não estou preocupada, se isso é o melhor que você tem aí. Duvido que eu sequer notaria uma espada tão pequena. Ela riu dele, e acariciou o cabo longo de sua foice amorosamente. Isso é muito, muito melhor, tão forte, e firme, e com uma cabeça maravilhosa, mas então, você vai descobrir isso em primeira mão, vadia. Os lábios de Zesti se curvaram em um sorriso de escárnio que espelhava o dele, seus olhos pretos e brancos brilharam com intenção mortal. Em sua raiva, a intenção assassina do rei elfo derramou, e tomou conta dela. Ela jogou sua foice para o ar, e abriu os braços como se fosse abraçar a ira dele, e liberou a sua própria, que explodiu de volta nele com cada gota da mesma sede de sangue crua da qual ele era capaz, e muito mais. A foice girou enquanto se arqueava no ar, e desceu para ser pega na outra mão dela. Pele de aço, indolor, fúria da besta, punho da montanha, falange, maior força, maior foco, velocidade da flecha, corpo de bigorna. Ele recitou as habilidades que conhecia com facilidade praticada, mas sua voz não estava sozinha. Fúria berserker e dor surda, grande penetração, guerreiro incansável, maior aumento de agilidade, maior aumento de habilidade, maior aumento de habilidade, endurecimento, maior endurecimento. Zesti jorrou suas artes marciais tão rápido quanto, mas enquanto o fazia, ela se perguntou sobre as habilidades estranhas e desconhecidas que ele usava, e sua evidente falta de artes marciais, mas então eles se moveram, e ela deixou isso de lado. Seu punho avançou, e Zesti o levou no peito. Sua foice passou por ela, ela não sentiu nada, e girou nos calcanhares. Enquanto ele continuava em frente, ela puxou a foice para trás, puxando a lâmina contra seu peito nu. Ele parou, por um instante, sorrindo, não havia dor alguma, e ela não o havia partido ao meio. Ocorreu-lhe por um instante se virar e rir, apenas para que algo totalmente inesperado acontecesse. Ela continuou a se virar, e foi pega pela ponta da foice. Ela o ergueu fisicamente, e o jogou através da sala para atravessar aquela parede, e depois por 2 salas consecutivas, quicando e rolando pelo chão até que ele finalmente parou. Gá! Filhote insolente! Ele gritou de onde caiu. Ele socou o chão, e atacou novamente, rugindo como um touro. Este podia sentir o poder de sua armadura percorrendo seu corpo, tudo o que estava lhe dizendo sobre a maneira como ele se movia, como se estivesse se lembrando de cada passo, e como ele o dava. Ela deu um grito de berserker, e correu para ele com sua foice erguida. Ele se moveu por baixo dela, e esperando que ela fizesse a mesma coisa novamente, ele escolheu agarrá-la pela garganta. Ele começou a apertar, e a segurou. Você vai dormir em alguns segundos. Quando acordar, você vai acordar com outro herdeiro já tomando conta de você. Ele olhou para ela com fúria e ira, esperando ver medo e pânico, esperando que ela se debatesse, xingasse e cuspisse. Ele não conseguiu o que esperava. Ela largou a foice e agarrou seu pulso com as 2 mãos e apertou. Ele não entendeu a princípio. Ele sentiu a pressão, mas indolor eliminou quase toda a sensação, a menos que o próprio membro estivesse em risco. Então, quando a dor atingiu, ele percebeu o perigo e soltou. Zesti, no entanto, não desabou, engasgou e tossiu. Em vez disso, ela pousou agachada,
e se lançou com as pernas, seu cabelo preto e branco voando atrás dela, e o ódio queimando em seus olhos. Ela agora o tinha pela garganta, mas ela não falou, ela não provocou, nem o segurou no alto, e não fez nada. Ela o derrubou com força. O chão rachou sob a força, ele agarrou o pulso dela, e começou a apertar. Ela levantou o corpo inteiro dele com uma mão novamente, e gritou sua fúria enquanto o derrubava novamente. Ele continuou apertando. Ela usou como um martelo que ela estava batendo em um prego, de novo, e de novo, e de novo, até que ela se levantou, e girou para trás, arremessando-o através da sala de volta para seu trono imerecido. Tirg e Teflil assistiram com fascinação muda enquanto ele atingia o trono entre eles, o derrubava, e voava pela passagem como uma erva daninha ao vento. Acha que é isso? Tirg perguntou à irmã. Não, sem chance, não se ele for como ela. Teflil disse, e apontou seu polegar em direção a Zeshi. Ela estava certa, ele veio pelo corredor o mais rápido que pôde, um lampejo de carne nua, um gigante de músculos que fez o enorme corpo de Tirg parecer pequeno e frágil em comparação. Mas se músculos eram importantes para Zeshi, ela não deu sinal algum. Agarrou o pulso dele, puxou-o para fora, e deu um soco forte bem no cotovelo, quebrando a articulação mais vulnerável. Ele girou com um chute, e a acertou no rim, mandando-a voando para a parede através de mais 2 cômodos como se zombasse de seu feito anterior. Ele ficou presunçoso e confiante, até ouvir a risada dela. Quando Zeshi voou pelo ar no chute, e viu que ia bater na parede, ela protegeu o rosto e a cabeça com os braços, passou por uma grande barreira de madeira, por outra sala vazia, bateu naquela parede, depois na próxima, e finalmente parou, mas ela não pousou desajeitadamente. Ela bateu no chão, e rolou suavemente para ficar de pé para bater na parede com as costas. Foi muito mais gracioso do que o que soou quando seu pai bastardo pousou. Ela riu, e tocou sua armadura de duelista. Era algo tão maravilhoso. Ela tirou o pó, e o deixou ouvir sua risada. Veio até ele novamente, rindo o tempo todo. O cabelo dela foi levantado pela brisa, seu movimento feito de ar, como uma capa. Ela avançou, e dessa vez deslizou sob um soco, foi para trás dele, pulou em suas costas, seu braço foi em volta do pescoço dele em um mata-leão, e seus dentes desceram com força, mordendo na orelha. Isso claramente o machucou. Ele se debateu para tentar agarrá-la, e parou para uivar quando ela arrancou sua orelha pela metade. Ela cuspiu no chão onde ela deslizou pelo chão. Você não merece ser um elfo. Estou tirando tudo de você. Ela gritou descontroladamente enquanto movia a cabeça para o outro lado, e arrancou aquela orelha na metade do caminho também. Aquela metade se juntou à primeira antes que ele conseguisse agarrar o braço dela, e puxá-la lentamente para longe do estrangulamento. Puta do caralho! Ele gritou quando engoliu em seco, e conseguiu jogá-la por cima do ombro para rolar até o chão. Ela pousou perto de sua foice, e a pegou. O rei-elfo estava se aproximando novamente. Ela pegou sua lâmina, e limpou o sangue de seus lábios. Você parece uma escrava, vadia. Ela zombou enquanto se levantava do chão com sua foice na mão. Você é tão fraca, você é patética, você não é nada. Todo esse tempo, você era esse grande monstro mau, mas tudo que você realmente é uma tirana com agulhas de pau um pouco mais poderosa do que aqueles ao seu redor. Isso o deixou irritado. Ele correu para ela novamente, seu braço bom restante, e seus chutes eram fortes e rápidos. Este bloqueou alguns, mas acertou seus próprios golpes com muito mais precisão, e os golpes dele foram apenas levemente dolorosos. Tirg e Teflil observavam de onde estavam, sabendo muito bem que eram apenas seus sentidos de vampiro que os permitiam continuar com a luta, mesmo com o tanto que estavam. Os combatentes eram um borrão. Eles batiam tão forte que o chão rachava sob eles, e ameaçava ceder. As paredes tremiam, e o eco de seus golpes enviava barulho para além do palácio. Finalmente, este conseguiu desferir um golpe com a palma da mão aberta tão forte que o fez voar através da parede externa do palácio em um arco sobre a cidade que ele governava. Ele caiu com um rugido até a rua de pedra, e quebrou várias pedras formando um contorno de seu corpo. A população, vendo seu rei invencível, nu, sangrando, machucado, e sem orelhas, ficou assustada demais até para fugir. Eles ficaram paralisados enquanto ele rugia como um dragão.
eles seguiram sua expressão até o buraco no palácio, onde uma única figura estava segurando uma foice e gargalhando no escuro. Zesti não esperou que ele voltasse, ela pulou do buraco na parede e pousou a alguns metros de distância de onde ele estava começando a se levantar. Seus olhos heterocromáticos estavam cheios de ira, mas ele estava sofrendo. A filha meio-elfa do Rei das Dores se moveu mais devagar, segurando sua foice sobre o ombro enquanto se aproximava dele. Ela não disse para ele se levantar dessa vez, ela o chutou em cheio no rosto, jogando-o de costas no chão. Ele recuou bruscamente, com força suficiente para que um grande estrondo ecoasse de onde ele estava, deitado abaixo dela. Levante-se. Ela finalmente disse, e ele tentou se levantar, empurrando-se do chão. Ela o chutou no rosto novamente. Eu disse, levante-se. Por ordem da rainha elfa, eu disse levante-se. Isso o deixou furioso, e ele se moveu mais rápido, mas não rápido o suficiente. Ela o chutou na lateral da cabeça, fazendo rolar 9 metros rua abaixo. Qual é o problema? Você não é forte. Zesti zombou dele, seu corpo estava coberto de cortes e hematomas, era óbvio que várias costelas estavam quebradas, o braço que ela quebrou agora tinha um osso saindo da pele. Ele tentou se levantar de qualquer maneira, mas ela se aproximou e pesou em sua virilha, arrancando um grito de agonia dele. Você tem sido uma vadiazinha muito má, tenho medo que se você não conseguir brincar direito com seus brinquedos, eles vão te tirar. Ela pesou forte novamente, ele gritou novamente para corresponder. Curiosos se reuniram em números cada vez maiores enquanto essa libertação impossível se desenrolava. Ela levantou sua foice e a girou sobre a cabeça para que ele pudesse vê-la. Finalmente apareceu em seus olhos o olhar que ela tanto desejava, medo. Ela não foi a única a vê-lo. Rostos de choque e descrença mudaram para sorrisos exultantes. Pare ela! O rei-elfo gritou. Ninguém se moveu. Vocês não entendem, seus idiotas? Eu tenho suas famílias, pare ela ou eles morrem como os cães inúteis que são. Ele gritou a ameaça com uma expressão alegre no rosto ao ver os olhares agonizantes em seus rostos resignados, a maneira como os olhos se vidram enquanto eles são obrigados a apagar o brilho de esperança que acabaram de testemunhar. Zesti riu dele. Não, eles não vão. Enquanto falamos, meus camaradas, auxiliados pelo monarca mais poderoso do mundo, estão libertando todos. Você não tem nenhuma vantagem agora, escória, eu tirei tudo de você, exceto seus brinquedos favoritos, e você vai perdê-los em apenas 1 minuto. Ele olhou ao redor, e gritou a ordem novamente, recusando-se a acreditar no que sua filha estava lhe dizendo. Ainda assim ninguém se moveu, o olhar de olhos vidrados de desesperança, no entanto, estava desaparecendo dos rostos dos observadores. Eles, claramente, acreditavam, ou pelo menos queriam desesperadamente, e eles ignoraram a ordens. Este o chutou bem nas bolas. Ele agarrou o lugar machucado, e a foice desceu, arrancando sua mão direita. Ele estendeu o braço, espalhando respingos de sangue na multidão. A foice de Zesti subiu acima dela novamente, e desceu da outra direção, cortando a outra mão na altura do pulso. Zesti começou a rir enquanto seus braços se agitavam inutilmente. Fique parado, eu quero que isso doa. Ela disse, e levantou o pé, então girou para ficar alinhado com ele, e abaixou o pé com força logo acima do osso pélvico dele. O gigante elfo arfou, e perdeu todo o fôlego para gritar. Este abaixou a foice entre as pernas dele. Isso é para minha mãe, e o resto de nós, vadia. Ela disse friamente, e o castrou completamente, deixando seus brinquedos favoritos caírem inutilmente no chão entre suas pernas. O rei-elfo gritou então, em suspiros sufocados pela agonia, e o choque tomou conta de seu corpo. Este andou sobre seu corpo como se ele fosse um tapete, até que ela ficou com um pé sobre cada lado de seu torso, e colocou sua foice atrás de seu pescoço. Você acha que este é o fim para você? Ela olhou para seus olhos acusadores, e odiosos, o sangue estava sufocando quaisquer palavras que ele pudesse ter proferido. Não é, este é apenas o começo, para mim, para todo o meu povo, e para você, mas da sua parte, você tem que morrer primeiro. Ela disse, e levantou sua foice. Ela separou a carne de seu pescoço, e suas vértebras, e o deixou em 2 pedaços. Zesti pegou a cabeça pelos cabelos dourados, e a ergueu. O rei está morto. Vida longa à rainha.
Ela gritou para uma multidão confusa que estava rapidamente espiralando em direção à alegria avassaladora. Eles poderiam ter se ajoelhado diante dela então, mas em vez disso ela voltou para o palácio que agora poderia ser chamado de seu, e fez seu caminho de volta para a sala do trono com relativa facilidade. Tirg e Teflil haviam colocado o trono na vertical novamente. Quando ela retornou, eles gesticularam para o assento de cada lado. Vossa Majestade, por favor, sente-se, nós iremos dizer a todos que acabou. No entanto, aplausos começaram a ecoar por toda a cidade enquanto a notícia começou a se espalhar de orelha a orelha. Eles podem descobrir isso antes que possamos contar a eles. Tirg disse com um sorriso satisfeito no rosto. Zesti fez como ele sugeriu, e sentou-se em seu trono. Teflil, vá dizer a Sua Majestade que o rei elfo foi decapitado, e quando ele terminar, eu ficaria eternamente grata se pudesse me ajoelhar diante dele enquanto ele se senta no trono do meu pai, e lhe dar minha lealdade uma segunda vez. Tirg, pode não ser necessário, pois tenho certeza de que a notícia se espalhará, mas, vá em frente, e faça como você sugere. Vá dizer a todos que meu pai está morto nas mãos de sua filha, e que eles podem vir e dar sua lealdade assim que estiverem prontos, e ver sua cabeça em minhas mãos por si mesmos. O casal saiu do lado dela, e ficou na sua frente, depois se curvaram, e se separaram para realizar suas respectivas tarefas. Ela quase desmaiou naquele momento, tudo a atingiu, a cabeça, silenciosa, encarando com ódio através de olhos vazios. A dor bateu forte contra ela como uma tonelada de tijolos. Ela tossiu sangue em sua mão, e limpou no braço do trono. Ele realmente tinha batido forte. Sua alegação de sua fraqueza tinha sido mais um blefe para irritá-lo do que uma descrição precisa. Seu corpo inteiro começou a tremer, e tremer como nunca antes. Ela tocou suas costelas. 3 estavam quebradas com certeza, mas, doloridas ou não, ela não se importava. Ela tinha apenas um pensamento. Ele está morto, ele está realmente morto, uma ambição de vida, e está feito. Como, eu mal posso acreditar. Sua respiração veio forte e rápida dentro e fora de seus pulmões. Ele tinha sido o ser mais forte que ela já tinha lutado além do próprio Mare, o objeto de ódio de uma população inteira. Sozinho ele era um exército, sozinho ele poderia comandar a obediência de uma nação, e agora ele não era mais. Mas, e agora? Ela se perguntou quando a percepção impressionante a atingiu, e ela pensou nos séculos de amanhãs que ainda estavam por vir. Reino dos Elfos, a masmorra. Lá embaixo, Ainz, acompanhado por Tuari, Yuri e Pestônia, estava feliz com sua natureza sem rosto. Ninguém neste mundo construiu este lugar. Ele pensou enquanto tocava as paredes, elas pareciam muito familiares. Ele se moveu silenciosamente por corredores familiares como se seus pés soubessem para onde ir sem nunca serem direcionados por sua mente, mas ele foi arrancado daquele devaneio quando ouviu vozes de salas próximas com portas muito familiares. Um jovem bonito, de cabelos escuros e constituição moderada, que carregava uma longa lança que, na estimativa de Ainz, era definitivamente de Yggdrasil, e era usada por jogadores em torno do nível 50 a 65, se aproximou, e se ajoelhou. A arma, como prometido, foi carregada em suas costas para não parecer ameaçadora. Você é, sem dúvida, o Rei Feiticeiro. Ele disse formalmente. Ele não abaixou a cabeça, e Yuri pareceu muito menos do que satisfeita com isso, mordendo o lábio para conter a vontade de repreendê-lo por sua insolência. Sua fúria cuspiu em um instante. Abaixe a cabeça, seu humano insolente. Ela gritou. Ainz levantou a mão para detê-la, mas não olhou para trás enquanto falava. Está tudo bem, Yuri, ele não é um dos meus súditos. Posso perdoar um pouco de grosseria desta vez, pois ele me ajudou, mesmo que remotamente, a manter uma promessa a um servo. O membro da escritura negra ficou quieto na troca, mas também não obedeceu. Yuri, Rei Feiticeiro, peço que não se ofenda, pois, no momento, ainda sou da teocracia Slane, seria indecoroso da minha parte abaixar a cabeça enquanto essa condição persistir. Ainz inclinou a cabeça. Você não os traiu pelo bem da sua companheira, e não executou essa tarefa por ela? Eu fiz, poderoso rei, mas ainda tenho que apresentar uma renúncia formal, e renunciar a eles como meu camarada fez. Ele respondeu calmamente. Eu sei pouco sobre você além de rumores e relatos, mas se Zesti confia em você,
então eu sou compelido a fazer o mesmo, mas, que utilidade você teria para mim de qualquer maneira? Sua voz ficou curiosa no final, e Ains pensou sobre isso. Fique com sua camarada, eu acho. Você cruzou as linhas de batalha por ela, por que não fica com ela? Ter alguns humanos leais a ela para ajudar a reconstruir a nação élfica destruída após a guerra pode ajudar a aliviar alguns preconceitos que podem surgir no futuro de outra forma. Ains respondeu com uma voz senhorial, mas há mais do que apenas você, não é? Onde estão os outros? Ele perguntou enquanto olhava ao redor. À distância ele podia ouvir gritos fracos, e metal quebrando. Time Turbulence e Divine Shan estão cortando as correntes que prendem os cativos. Eu ia fazer o mesmo, mas pensei que seria melhor cumprimentá-lo pessoalmente como capitão do Negro. Ele respondeu friamente: posso perguntar, o que você fará com Zesti depois que ela tiver alcançado seu objetivo? Bem acima, o som de golpes trovejantes e a sensação de tremor começaram a sério. Acredito que ela esteja ocupada fazendo isso agora, a menos que eu esteja errado. O capitão disse, esticando o pescoço para cima como se esperasse ver a luta. Concordo, Ains respondeu com naturalidade, e depois que ela vencer, bem, ela é uma princesa deste reino por nascimento, eles precisarão de uma nova governante, seria mais simples aceitá-la como governante aqui, e deixá-la fazer um juramento de vassalagem a mim. Astuto. O capitão disse sucintamente: se ela se tornar a rainha, posso falar por meus companheiros sobreviventes, e por mim mesmo que serviremos lealmente. Você não está incomodado por eu ser um morto-vivo? Ains perguntou surpreso. Isso parece ser um ponto de discórdia persistente na estrutura de comando da teocracia Slane. O capitão suspirou. Eu não vou te dizer que isso não me incomoda nem um pouco porque incomoda, mas este não confia em ninguém levianamente, e ela jurou fidelidade a você completamente, e você cumpriu sua promessa a ela, uma promessa que nossos cardeais nunca cumpriram, e Raymond confia em você, isso estava claro na carta, e Raymond é, à sua maneira, ainda menos confiante do que Zesti. Além disso, temos acesso a todas as informações que existem sobre nações e alvos vizinhos, eu sei o máximo que é possível para qualquer um no meu país saber sobre você. E qual é o seu julgamento? Ains perguntou com genuína curiosidade. Seja lá o que você seja ou pareça ser, você não é um morto-vivo normal, não reconhecemos sua espécie, mas se você está brincando conosco, não vejo, pelo que posso perceber, você só quer ser um bom rei, você pode ser mau, mas nunca conheci um bom rei que não fosse. Pessoas boas são péssimos reis e rainhas, então, o que mais posso fazer? Se Raymond e Zesti estão dizendo a verdade, e nenhum deles nunca mentiu para mim, meu país está acabado, e não vou jogar o que sobrou fora por nada. Ele explicou de forma prática. Ains pensou sobre a resposta, era uma resposta traiçoeira semelhante à de Fluder, mas com um raciocínio muito mais nobre, deixando o rei feiticeiro inseguro sobre como marcá-lo no livro razão de seu coração. E os seus deuses? Ains perguntou. Somos descendentes dos nossos deuses, a obediência ao passado é apenas pressão dos mortos, e nós, os negros, forjamos nosso próprio destino com nossa própria força, servimos a nação porque acreditamos nela, mas se meus ancestrais não gostam das decisões que tomei, que eles mesmos venham e me digam. Ele disse com uma postura nobre, e confiança que Ains não pôde deixar de admirar. Então ele soltou uma risada. Pressão dos mortos, vou me lembrar disso. Muito bem, vá, ajude seus companheiros, os meus o seguirão, quero dar uma olhada por aqui um pouco, depois que eles forem curados, aqueles que precisarem, poderão ser libertados. Ains disse, e acenou com a mão à sua frente para os corredores sombrios além, onde gritos de alegria e alívio e o barulho de metal continuavam a ecoar. Como desejar, rei feiticeiro. O capitão disse, então se levantou, fez uma reverência, e recuou. Tuari, venha comigo, Yuri e Pestônia, vão ajudar o capitão, e seus outros companheiros de equipe com os prisioneiros libertados, e sejam gentis, lembrem-se de que eles ainda não são meus súditos, então ignorem qualquer quebra de boas maneiras por enquanto. Ains disse para a dupla atrás dele, e começou a dar passos longos e determinados que Tuari teve que correr para acompanhar. Como você disser, Vossa Majestade Uf. Pestônia respondeu,
e se conduziu com graça e equilíbrio até a sala mais próxima, provocando gritos momentâneos de alarme antes que suas tentativas cuidadosas de ajudar acalmassem os cativos.